Começa hoje o curso de História do Ensino Fundamental. Nós estaremos juntos nesta jornada. Bons estudos. Você vai assistir a teleaula de número 1. Que história é essa? Esse é o assunto dessa aula, hein? Ó, fica firme aí que nós estamos saindo. Opa! Até que enfim. Pensei que você não viesse mais. Enquanto você não chegava, eu li uma história muito boa. Escuta só. É a história de um sábio chamado Zadig, que viveu há muito tempo numa longínqua cidade do Oriente. Cansado de sua vida e do seu casamento, Zadig foi para o campo e passou a se dedicar ao estudo da natureza. E estudando as plantas e os animais, percebeu que existiam 1000 diferenças onde antes só via uniformidade. Um dia, andando por um bosque, Zadig foi abordado por 2 guardas. Você viu o cachorrinho da rainha? Ele fugiu. Não é um cachorrinho, é uma cachorrinha de caça, Que acaba de dar cria há pouco tempo. Manqueja da pata dianteira e tem umas orelhas muito compridas. Que alívio, então você a viu? Não, eu nem sabia que a rainha tinha uma cachorrinha. Pois é. Quando a rainha ficou sabendo da história, ela fez a mesma cara de interrogação dos 2 guardas. E o que você está fazendo agora? Como é que Zadig sabia tudo aquilo sobre a cachorrinha se ele nunca havia posto os olhos sobre ela? A rainha desconfiou e mandou chamar Zadig para que ele se explicasse. E ele se explicou. Bom, andando pelo bosque, eu vi as pegadas de um cachorro. Mas logo percebi que não era um cachorro, mas uma cachorra. Havia umas marcas leves, longas, que só podiam ser das tetinhas pendentes de um animalzinho que acabara de dar cria. E tinha um outro detalhe. Ao lado das pegadas, tinha um outro tipo de marcas que deduzi serem feitas por orelhas muito compridas. Por fim, eu percebi que uma das patas deixava uma impressão menos clara na terra. Logo, a cadelinha mancava. Foi assim que eu descobri tudo. E o que essa história tem a ver com a história que a gente vai estudar? Elementar, meu caro aluno. O método. Método, caminho pelo qual se atinge o objetivo. Modo de proceder, maneira de agir. Você reparou o método que Zadig usava? Ele observava tudo com muita atenção e, através desse esforço minucioso, conseguia descobrir várias coisas partindo apenas de vestígios. Em palavras simples, o que o nosso sábio fazia era um verdadeiro trabalho de investigação. Matou a charada? O método de Zadig pode muito bem ser comparado ao método de investigação utilizado pelos historiadores para descobrir como homens e mulheres vêm pensando, produzindo e se relacionando ao longo do tempo. Pode acreditar, o trabalho dos historiadores é uma espécie de trabalho de detetive. E não pense que é qualquer detetivinho, não. Tem que ser dos bons. O trabalho de um historiador é identificar e analisar as marcas deixadas pelos seres humanos ao longo do tempo. Ele faz isso analisando as chamadas fontes históricas. Mas será que as fontes históricas são apenas os documentos oficiais encontrados nos arquivos? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco.
O trabalho de um historiador é identificar e analisar as marcas deixadas pelos seres humanos ao longo do tempo. Esses indícios podem ser fontes escritas, imagens, relatos orais, utensílios domésticos, a arte e até mesmo a moda. Tudo isso serve para o historiador conhecer e entender como as sociedades se organizavam. Você mesmo pode sentir o gostinho de ser um historiador, investigando a história do seu bairro, da sua família ou da sua cidade. Você pode pesquisar em várias fontes históricas, por exemplo, as fotos antigas, a arquitetura e os monumentos da sua cidade, depoimentos dos moradores mais antigos. Tudo isso é um trabalho de historiador que você mesmo pode fazer. Todos somos seres históricos. Cada um de nós é um ser histórico. É um equívoco achar que a história só se faz com governantes importantes, com estrelas de cinema ou algo assim. Cada um de nós desempenha o seu papel. A história flui, ela está acontecendo a cada instante, a cada momento, inclusive no momento em que nós estamos vivendo. Sendo assim, cada um de nós é agente do processo histórico. Essa eu não sabia. Quer dizer que a gente é que faz a história? É. Eu achava que era uma coisa muito distante. Nada que distante que nada. Basta você dar uma voltinha em qualquer cidade brasileira, você vai estar rodeado de história. Olha assim, ó, tá vendo aquele prédio ali? Aquele da Faculdade de Direito? É, esse mesmo. Olha, uma vez eu deixei um passageiro aí, ele me contou que esse prédio foi construído há mais de 100 anos. E aí sabe o que funcionava? O Senado do Império. É, olha aqui, naquela praça ali do outro lado, ó, ali foi proclamada a República. É verdade, você tem razão. Então eu digo mais pra você, hein? Tudo que a gente é e vai ser tem a ver com a nossa história. A história é para um povo a mesma coisa que a memória é para uma pessoa. Você já imaginou você, sabe assim, com amnésia? Você não ia nem lembrar para onde está indo, não é verdade? É verdade. Mas o problema é que a história na cidade fica muito misturada. É difícil entender. Por isso que para estudar história você tem que ter duas coisas na cabeça: o tempo e o espaço. A história do Brasil é o eixo deste curso. E o Brasil que vamos conhecer está e sempre esteve conectado com um mundo de outros tempos e espaços. Um mundo que vai além das fronteiras do nosso país na América e abarca povos indígenas e os povos que nos formaram, como os portugueses e os africanos. Nosso tempo é o da chegada dos primeiros habitantes ao continente americano, por volta de 58 mil anos antes de Cristo até os dias de hoje. Por convenção, nós contamos a passagem do tempo tendo como marco zero o nascimento de Cristo. Assim, uma data anterior ao marco zero vem acompanhada da identificação AC, antes de Cristo. E sempre que uma data aparecer sozinha, sabemos que ela se refere ao período posterior ao nascimento de Cristo. Desde o nascimento de Cristo até hoje, são mais de 2000 anos de história. Os historiadores dividem o tempo em períodos chamados séculos. Cada século tem 100 anos. Para identificar os séculos, os historiadores utilizam os algarismos romanos. Vamos ver um exemplo. Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500. São 15 séculos certinhos. Isso quer dizer que os portugueses chegaram aqui no Brasil no último ano do século XV. Um ano depois, 1501, são 15 séculos mais um ano, ou seja, século XVI. 1500, século XV. 1501, século XVI. 7 de setembro de 1822, independência do Brasil. Ou seja, são 18 séculos mais 22 anos. Então, século XIX. 1822, século XIX. Muito útil essa linha do tempo, não é mesmo? Mas como vai ser contada a história do Brasil ao longo desses 5 séculos? Será que dá para contar tudo o que aconteceu? Não. O eixo principal do curso é a história do Brasil. E o Brasil que vamos conhecer está e esteve conectado ao mundo. Um mundo que vai além das nossas fronteiras na América. Abarca povos indígenas, portugueses e africanos. Durante o curso, nosso olhar atravessará oceanos, montanhas e florestas da América, conhecendo mais sobre povos
aparentemente distantes de nós no tempo e no espaço. Na unidade 1, que se chama O Brasil na Construção de um Novo Mundo, vamos estudar a história dos povos indígenas da América, o seu encontro com os europeus no século XV e as relações que a partir dali se estabeleceram. Vamos saber também o que trouxe os portugueses ao Brasil e a importância dos povos da África e do Oriente na formação de Portugal. Na unidade 2, chamado Brasil e o Mundo Atlântico, compreenderemos como as navegações transoceânicas e as interações entre América e outros continentes modificaram uma ampla área do mundo entre os séculos 17 e 18. Veremos que no Brasil, as lutas dos escravos e a presença de indígenas, africanos e portugueses deram um formato totalmente original ao que viria a ser o nosso país. O Brasil Republicano, Raízes da Modernidade. Esse é o título da Unidade 3. Nessa unidade, estudaremos como o Brasil viveu a mudança da monarquia para a república logo após o fim da escravidão. O mundo vivia grandes transformações e os novos interesses europeus sobre a África, a Ásia e a América apareciam sob a forma de investimentos e implantação de relações de domínio. Na unidade 4, com o título O Brasil entre a Democracia e o Autoritarismo, veremos que a primeira metade do século XX foi um tempo de guerras no mundo. O Brasil viveu esse período como um tempo de participação política e questionamento da ordem social. No entanto, tanto no Brasil como no exterior, as forças da ordem resistiram duramente à realização dos projetos de liberdade e maior igualdade social. A unidade 5 do curso de História se chama O Brasil buscando novos caminhos no mundo globalizado. Nessa última unidade de História, compreenderemos como as grandes transformações ocorridas no final do século XX mudaram o mundo. O Brasil entrou no século XXI buscando um caminho para reduzir a desigualdade social e se transformando para participar ativamente do mundo globalizado. Um mundo cada vez mais próximo, conectado e atravessado pelas questões ambientais que desafiam a humanidade nos tempos contemporâneos. Mas estudar história não é só conhecer os fatos e eventos. A história é feita a cada instante por todos nós. Essa ideia de que a história é feita, né, por todos nós a cada instante é a própria trajetória de Betinho. Betinho não acreditava em Salvador da Pátria, ele não acreditava em nada de messianismo, embora ele fosse uma pessoa muito carismática, né, e acabou se tornando quase um líder messiânico nesse sentido, mas a aposta dele era na sociedade organizada, na mobilização, na participação, na cidadania. Para ele, uma palavra-chave era a questão da participação, questão fundamental. Ele achava que toda a solução de qualquer problema deveria partir da sociedade. Era a sociedade que tinha que questionar, reclamar, lutar, buscar e enfrentar as soluções. Não precisa ficar com água na boca, não. Nosso curso já começou. Eu até tenho uma ótima pergunta. Afinal, você entendeu que história é essa?